Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Nós continuamos tratando aqui do tema da situação da mulher no Brasil e no mundo. É o Cidadania Especial Mulher. E hoje nós vamos falar especificamente da situação da mulher no Brasil na visão do Banco Mundial. E para isso, nós temos aqui como nosso convidado o coordenador geral de operações do Banco Mundial no Brasil, Dr. Boris Utria, a quem agradeço muito pela presença aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Dr. Boris, esse relatório, a igualdade de gênero e desenvolvimento, o relatório do BIRD, ele aborda de forma genérica uma série de mudanças que estão acontecendo, especialmente em países em desenvolvimento, muitas vezes em países até um pouco mais atrasados, e aponta também resistências, persistências, de situações em que a igualdade de gênero não foi ainda alcançada por falta de determinadas políticas públicas, até mesmo em alguns países desenvolvidos. No caso brasileiro, o que há de mudança e o que há de resistência? Olha, de acordo aos estudos realizados pelo Banco Mundial, inclusivamente contidos não somente no relatório que foi discutido pelo vice-presidente Ottaviano Ganuto, mas por pesquisas que temos feito mais pontuais no caso do Brasil e outras áreas da América Latina também. Mas no caso do Brasil, eu acho que tem muitas áreas que estão em avanço com relação a outros países. A mais importante delas é a questão legislativa. O Brasil conta com a Lei Maria da Penha, que é uma lei realmente piloto no mundo, tá? Que tem uma lei muito boa, analisada de muitos pontos de vista com relação a todas as providências. Talvez a área que está faltando com relação à Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é uma lei federal, tá? E a implementação é a nível estadual. Então tem uma segunda passagem que, para além da assistência da lei, é levar a lei à sua implantação completa. Ali, a nível de implantação, o que nós podemos observar é que não é o mesmo nos diferentes estados do país. Em relação a outras áreas, eu acho que também, comparado com a América Latina, o Brasil se posiciona muito bem. Mas a questão não é a comparação, o importante não é a comparação com outros países em desenvolvimento, mas a comparação com relação à aspiração do Brasil, não somente da população e das mulheres em particular, mas a aspiração do próprio governo, com relação a onde gostaria de estar em termos do nível e o estágio de desenvolvimento da mulher no país. Assim como essa lei Maria da Penha, que teve uma grande repercussão internacional, outros programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, e alguns desdobramentos do programa Bolsa Família, têm incidido muito sobre a situação da mulher e dizem os especialistas que isso altera para melhor o protagonismo da mulher da sociedade. Nos dados, nas pesquisas do Banco Mundial, existem comprovações disso? Efetivamente, na nossa opinião, é exatamente isso que está acontecendo. E mais uma vez, eu gostaria de destacar que o Brasil realmente tem uma experiência piloto e nós estamos aproveitando muito trabalhar com o Brasil, particularmente no Bolsa Família e outros programas de proteção social, utilizando esses exemplos como sistema de comparação sul-sul com outros países. Justamente a superimposição, a trabalhar em conjunto, não somente uma dimensão de educação, mas de setor saúde, a questão do ingresso adicional, a oportunidade de trabalho, fazer isso em conjunto é que está gerando um impacto muito maior, um impacto multiplicativo. E nesse caso, não somente o Bolsa Família, mas o conjunto de programas que está sendo feito no contexto de proteção social realmente está se vendo um impacto muito visível e quantificável. Talvez fosse importante, Dr. Boris, que o senhor nos explicasse aos telespectadores como são realizadas essas pesquisas que levam à elaboração desse relatório Igualdade de Gênero e Desenvolvimento. Como atuam os funcionários do BIRD, do Banco Mundial no Brasil, como constatam essas realidades, já que trata-se de uma sociedade tão complexa, tão diferenciada? Sim, é uma ótima pergunta. A gente tem dois mecanismos próprios do banco. Um são as pesquisas que se faz, como o relatório sobre o Nordeste, a situação da mulher no Nordeste, que foi publicado recentemente, ou então justamente o relatório sobre a desigualdade de gênero, do relatório do Desenvolvimento Mundial 2012,
na qual se fazem pesquisas estatísticas, se recolhem dados, tem missões de campo, se faz todo um levantamento das informações disponíveis e corroboração em termos de visita de campo. Isso se faz. Agora, o outro elemento é que nós temos uma série de projetos de intervenção. O Banco Mundial apoia, por exemplo, a implantação do Bolsa Família, e nós temos uma série de indicadores de performance que são parte do processo de implementação e monitoramento dos projetos, que permitem a gente, com o tempo, ir acompanhando não somente a implementação física do programa, mas o impacto, quer dizer, os resultados que esses programas estão atingindo. Então, nós temos todo um arcabouço para fazer seguimento, tá? E o qual, então, também, como eu disse anteriormente, está amarrado às investigações pontuais ou estudos estratégicos, como o caso do relatório 2012 ou o caso do relatório sobre o Nordeste. Nós estamos, para o próximo ano fiscal nosso, vamos adiantar pelo menos 2 ou 3 estudos adicionais sobre a questão da mulher no Brasil, justamente como insumo para continuar apoiando o governo do Brasil, tanto a nível federal como estadual, para conseguir continuar desenhando projetos que tenham um impacto ainda maior do que já está se fazendo. Eu li alguns outros relatórios acerca desse processo de mudanças, de elevação da capacidade de renda de setores carentes da sociedade brasileira. Isso é constatado. Porém, constata-se também a existência de uma pobreza, extrema pobreza, que ainda se mantém em diversas áreas, especialmente no campo e especialmente no Nordeste brasileiro, apesar dos programas como Bolsa Família, Luz para Todos. Por que isso, na visão do Banco Mundial, ainda não foi alterado substancialmente para melhor? Por que se mantém essas faixas de extrema pobreza? Olha, em primeiro lugar, eu acho que cada país tem uma dinâmica de desenvolvimento diferente. Segundo, que essa relação de riqueza com relação ao espaço urbano e rural é um fenômeno mundial, por razões óbvias de acesso ao emprego, de acesso a serviços sociais, a educação, saúde e tal. Então, a comparação em termos de qualidade de vida e riqueza, você no mundo inteiro vai achar essa diferença entre espaços urbanos e rurais. Seja no caso do Brasil ou em qualquer outro caso de país em desenvolvimento, e inclusive alguns desenvolvidos, o problema é simplesmente uma questão de um processo. Nós temos plena certeza que o ritmo que o Brasil está avançando nessas questões, a proposta do governo brasileiro, seja federal, como as múltiplas propostas que nós temos recebido de governos estaduais, o trabalho que está sendo feito na Câmara de Deputados, através da Procuradoria Especial da Mulher, imagino também todas as iniciativas a nível do Senado, tem toda uma dinâmica em andamento. Tá? O problema está na mesa, eu acho que todo mundo reconhece que existe muito caminho a andar, embora se reconhece, se dê muito parabéns, muita felicitação pelo que já foi feito, os sucessos adquiridos, mas se reconhece que ainda tem um processo a ser seguido. E, particularmente, como o senhor disse, nessa área de desenvolvimento rural, na qual tem uma diferença marcante em termos de ingresso, tem uma diferença marcante em termos de acesso aos serviços básicos de saúde, de educação, de formação, de informação, de conexão aos mercados. Então, essa é uma área que eventualmente vai chegar. Eu tenho a grande vantagem, que eu morei no Brasil faz 30 anos atrás, eu estudei no Brasil, na Universidade Católica do Rio de Janeiro, e eu voltei agora faz anos atrás. Então, eu sou testemunha, tá? Então, eu posso ver a diferença do Brasil que eu conheci faz 30 anos atrás, tá? E o Brasil de hoje. E isso reforça no meu pensamento, e eu acredito que eu comparto a mesma opinião com meus colegas do banco, que é um processo, e o câmbio está vindo. E evidentemente que isso vai ser acelerado na medida que você tiver programas como o Bolsa Família, tudo programa de integração, de proteção social, todas as atividades legislativas que estão sendo avançadas. Tudo o trabalho que está sendo feito pela Procuradoria Especial da Mulher, pela Secretaria para Políticas da Mulher, tem todo um arcabouço, todo um esforço sendo feito que vai eventualmente a chegar a poder atender essas necessidades e esses desejos da população. Como é que o senhor comentaria o debate
em torno desses programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, entre outros, feito por especialistas, quando eles apontam a limitação que seria a seguinte: de fato, os programas conseguem retirar faixas da população da extrema miséria, mas depois, quando eventualmente a mulher consegue algum protagonismo e se porventura ela conseguir entrar no mercado de trabalho, aí novamente se revelará uma desigualdade de gênero, porque o mercado de trabalho ainda no Brasil é profundamente desigual. Como é que o senhor comenta isso? Olha, mais uma vez, eu acho que essa é uma realidade lamentável no mundo, tá? E em todo o mundo tem uma diferença que está constatada estatisticamente, faz muito tempo atrás. Não só no Brasil, definitivamente que não só no Brasil. No Brasil, é aproximadamente 75% a diferença salarial entre homem e mulher com as mesmas qualificações, que tem na América Latina situações muito piores do que essas. Mas o importante, mais uma vez, se você pega esse tema como uma evolução, um processo de desenvolvimento, eu acho que, de certa maneira, é uma situação até interessante que hoje nós estamos discutindo sobre a diferença salarial. Uhum. Tá? Faz 10 anos atrás, a discussão era inclusão. Era que a mulher realmente tivesse acesso aos empregos, tivesse acesso a oportunidades de trabalho bem remuneradas e de alto nível. Isso está sendo conseguido. Tá? Falta ainda, não tenha dúvida, o nível de representação da mulher no parlamento e no Senado brasileiro é um bom exemplo que ainda falta preencher muitos espaços. Mas o importante é que a discussão está na mesa, tá? E eventualmente isso vai ter que ser feito. Eu acredito que tem pelo menos 2 projetos de lei que estão sendo discutidos com relação à equiparação de salários. Então, eu acho que o importante é manter esse tema vigente, manter esse objetivo até o Brasil conseguir alcançar. Porque é muito importante em termos de realmente conseguir mobilizar a capacidade de conhecimento, de inovação, de gerência, de produção que tem a mulher. Aliás, essa desigualdade salarial de gênero ocorre inclusive nos países desenvolvidos. A própria Europa também se verifica, né? Exatamente. Agora, o Banco Mundial também tem abordado em seus estudos, suas pesquisas, a situação específica da mulher no campo, né? Sobretudo no Nordeste brasileiro. Temos aqui um desses estudos, e aí vale a pena comentar sobre o programa Luz para Todos. O efeito na situação da mulher, porque pode ser, é bem provável que ela esteja sendo liberada de uma série de tarefas pela chegada da eletricidade, porém, ainda persistem outras dificuldades, outros obstáculos em razão, sobretudo, de uma estrutura agrária que se mantém intacta. Como que o Banco Mundial vê essa situação? Olha, eu acho que, para começar, eu concordo plenamente com sua colocação, é o que está acontecendo, e evidentemente que dar eletricidade ou dar luz, por exemplo, como única interação, não é o que é necessário. Tá? Como da mesma maneira, só dar um complemento através da família não é suficiente. O interessante do que está se experimentando no Brasil é com esse envelope de ações paralelas que incluem o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, acesso à educação, a luz para todos. Você tem um grupo de atividades, um grupo de apoios que no seu conjunto eles coadjuvam um com o outro para realmente criar uma situação, um potencial, uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e social da mulher e também, no termos das áreas rurais, não somente da mulher, em termos de acesso a serviços, conexão a mercados e eletricidade. Mas se você pega cada um desses programas por separado, eles não conseguem atender, realmente fazer um impacto diferenciado. E a grande experiência do Brasil, que nós estamos nos beneficiando como agência internacional, é justamente isso, pegar essa experiência desse pacote de atividades, esse conjunto de atividades, e nós estamos utilizando isso para fazer cooperação sul-sul, sobretudo com a África. Levar essa experiência para a África. Eu li naquele relatório, Igualdade de Gênero e Desenvolvimento, que muitas vezes em países como Marrocos, para dar um exemplo do relatório, se alcançou uma melhora significativa na matrícula das meninas. Portanto, isso vai mudando o perfil social das mulheres.
E isso se deu, muitas vezes, em um tempo muito mais rápido do que outros países no passado, Estados Unidos, por exemplo, levaram para fazer a mesma modificação. Esse tema da velocidade nas transformações sociais, no caso brasileiro, como é que é visto pelo Banco Mundial? Olha, cada país tem uma dinâmica muito diferente. Eu, por acaso, conheço o caso do Marrocos bastante bem, que eu trabalhei na África, e basicamente, no Marrocos é um país praticamente desértico. Então, só a função de produção social que tem no Marrocos é completamente diferente. Você comparar uma situação do Marrocos, onde o trabalho é essencialmente urbano, tá? E o pessoal que habita nas áreas desérticas e rurais é o pessoal que basicamente tem atividade de subsistência. Então, tem uma relação econômica, uma coisa completamente diferente do que no Brasil. Então, num país como o Marrocos, só o fato de você dar acesso à eletricidade para iluminação e água, tá, constitui um fator muito importante, porque, quer dizer, gerar produção agrícola, com ligação com mercados no deserto, não é realmente o que precisava, o que podia realmente gerar um impacto econômico. O caso do Brasil é diferente. Você tem um país muito grande, com diferentes realidades climáticas, recursos naturais, diferentes composições econômicas em cada estado. Então, o importante é esse avanço que está se registrando. O importante é realmente conseguir manter essa série de pontos de apoio, tá? Aumentar o acesso à educação, aumentar o acesso ao serviço de saúde, aumentar o acesso ao emprego. Não é suficiente dar acesso à educação se depois não tem posto de emprego. E como eu disse antes, não somente posto de emprego, mas posto de emprego remunerado de maneira pelo menos egalitária. Então, todo esse conjunto de coisas. E o Banco Mundial, como eu já disse, a gente vê muito bem a experiência brasileira, que está sendo avançada de forma coerente. O nosso diretor no Brasil, o Dr. Matar Diop, ele tem no seu mandato, que está lamentavelmente chegando a fim, mas no seu período de 4 anos aqui, ele tem feito muito esforço, ele tem liderado toda a equipe do Banco Mundial, justamente para apoiar e trabalhar com o pessoal do governo estadual, federal, apoiar essa visão de conjunto, tá? No entendimento que o desenvolvimento não é só uma variável, não é só salário, não é só educação, não é só saúde, não é só habitação, é um conjunto de medidas que requerem, primeiro, identificar as necessidades, mapear as necessidades em termos espaciais, geográficos, sociais, e depois conseguir desenhar e articular os programas e os financiamentos e apoios técnicos para você conseguir atacar isso. Então, no Brasil, não tem uma realidade só. O Brasil é um país múltiplo, de muitas dimensões, e cada estado tem que encontrar, cada área tem que encontrar, digamos, a composição desses programas, as estratégias, e uma das coisas que o Banco Mundial tenta fazer é trazer o nosso conhecimento global, experiências de outros países, que a gente mesmo aprende aqui, coisas que a gente faz em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e conseguir exportar esse conhecimento à área do Nordeste, por exemplo, ou então a outros países clientes do banco. Uma última pergunta, rapidinho. É considerada muito alta ainda no Brasil a mortalidade materna. O que pode ser feito, na visão do Banco Mundial, para reduzi-la? Olha, mais uma vez, esse é um problema mundial. E, basicamente, a primeira coisa a se fazer é identificar as causas, por que está acontecendo isso. É falta de acesso aos serviços médicos, é falta de informação, mesmo em termos da população, dos cuidados preventivos e tal. Todo o sistema de apoio do sistema de saúde, toda a parte de financiamento do serviço de saúde. Eu acho que esse é um dos grandes temas que falta ainda tratar. O Brasil tem aumentado consideravelmente nos últimos 30 anos esses indicadores de maneira positiva. Se destaca hoje em relação a outros países da América Latina, mas, evidentemente, é uma área que tem que continuar. E eu acho que tanto o governo federal, como os governos estaduais, como o Poder Legislativo, é uma agenda que está muito viva e está muito em discussão. Nós temos sido solicitados por muitos estados para incluir nos nossos projetos de cooperação atividades especificamente relacionadas a isso, tá? E a gente está incluindo isso tudo, porque realmente é uma área que tem que complementar. Muito bem, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Boris Utria, que é coordenador geral de operações do Banco Mundial aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, estaremos sempre aqui de portas abertas. Muito obrigado, senhor. A vocês de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram
baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.